Por que o antidepressivo é a droga lícita mais utilizada na atualidade? Meu, mas tu veio para falar ou para perguntar? Os dois. Por quê? Por que será? Eis a proposta de hoje. O que é felicidade, afinal de contas? O que seria felicidade? Porque, na verdade, vamos estudar um pouquinho de história. Na época medieval, nós tínhamos uma ideologia trazida pelas culturas religiosas tradicionais, fazendo aqui um parênteses que ninguém aqui está criticando religião alguma. Nós espíritas respeitamos todas as religiões sem preconceito. Tá? A grande questão é que nós só estamos fazendo um estudo pontual em termos de história das culturas religiosas. Na cultura medieval, na Idade das Trevas, nós trazemos a questão de que quando nós sentimos prazer, isso seria algo pecaminoso. Então, imaginemos agora o pêndulo voltado para um lado. Prazer, sentir prazer é pecado. Ok? O que acontece? Nessa época houve uma dissociação da religião e da ciência também. Por quê? Porque os religiosos captaram todo o conhecimento para si e os que não eram da religião não poderiam ter acesso a esse conhecimento. E aí, em 1789, com a Revolução Francesa, houve a explosão do racionalismo, do positivismo e de várias filosofias que ainda mais dissociaram o conhecimento científico da religião. E aí isso foi crescendo, até que em 1904, um alemão teimoso, um austríaco teimoso, aqui em Juiz não tem alemão, eu acho, né? Um austríaco teimoso, 1904, resolveu fazer um ensaio psicanalítico. Vocês lembram quem é? Freud. Sigmund Freud fez 3 ensaios sobre o prazer na infância. Prazer na infância. Vocês imaginam? Prazer na infância, o Freud foi falar. Quando se falava que ter prazer é pecado. Ele foi fazer ensaios ainda que nós teríamos manifestações de prazer desde a nossa infância. E aí então todas as estruturas do mundo abalaram-se. Por quê? Porque se prazer é pecado, Freud vem e diz que prazer é algo constituinte do psiquismo humano e que o ser humano tem manifestações e expressões de prazer desde a sua infância, que a criança constrói o seu psiquismo através do prazer. E aí? Criança constrói o psiquismo e tem expressões de prazer? Nossa Senhora! Isso foi o choque. E aí, logo mais, os demais pesquisadores da área da psicanálise, da psiquiatria, etc. e tal, eles trouxeram outras explicações acerca de que realmente o prazer seria algo natural e constituinte do psiquismo humano. Então a ciência parece que aí se dissociou mais ainda da religião. Porque na verdade você dizer que o ser humano precisa sentir prazer para ser normal, você está desafiando o pêndulo do que o pecado é sentir prazer, que sentir prazer é pecado. E aí o que aconteceu? Dentro desses diagnósticos, de que sentir prazer é algo natural, constituinte do psiquismo humano e que constrói o psiquismo humano, você vai entendendo que
Você não sentir prazer nas coisas básicas da vida é sinal de patologia. Por exemplo, a frigidez feminina é uma patologia, a impotência masculina é uma patologia, falando no campo sexual, né? Então o que acontece? Você não sentir prazer nas coisas básicas da vida é sintoma de patologia. Nossa Senhora, as estruturas abalaram-se mais ainda. E o que mais? O que mais vem depois disso? Na década de 60, houve um fato muito interessante. O que aconteceu na década de 60? Alguém sabe me responder? Liberação feminina, contraceptivos, etc e tal. E aí, a galera... Vocês lembram do pêndulo? Prazer é pecado. O que a galera fez? Foi pro outro lado do pêndulo, largaram o pêndulo. Em vez de ele parar no meio, ele foi pro outro extremo. O que é? Libera geral. Né? Libera geral. Ou seja, aí você vê o seguinte: você nasceu para ser feliz, você merece ter sucesso, você deve ter o rosto e o corpo da Angelina Jolie. Você merece ser feliz a qualquer custo. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é só na década de 60? Não. Hã? Você merece ser feliz a qualquer custo. Tem que ter corpo escultural, tem que ter uma profissão de sucesso. O que é ter uma profissão de sucesso para nós? Money, né? Money. Isso é ter uma profissão de sucesso, né? E o que mais? Além disso, comprar, né? Ou seja, se eu tenho uma Lamborghini, eu vou querer ter um Bugatti, né? Quem gosta de carro sabe que o Bugatti está mais que a Lamborghini, né? E assim vai, né? Isso não tem fim. Então o que acontece? Na juventude, o que é a expressão desse liberalismo? Você merece ser feliz, você nasceu para ser feliz a qualquer custo. É o ficar, né? Então o jovem vai lá, fica numa noite com um, no outro fim de semana já fica com outro. E o que acontece? Existe laço afetivo? Não. Por quê? Você nasceu para ser feliz, você só vai ter o gozo, no mau sentido da coisa, né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte: com essa liberação, o que aconteceu na nossa mentalidade? Se por um lado eu tinha que prazer era pecado, agora eu nasci para ser feliz. Então o que acontece? Quando eu acordo de manhã e não tenho vontade de ir trabalhar, eu estou com falta de prazer em trabalhar. Isso é um sintoma de quê? Um dos sintomas de depressão. Eu não sinto prazer em trabalhar, por exemplo, que antes eu sentia depressão. Mas o diagnóstico de depressão é feito assim? Não. Você precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico. Você precisa de várias consultas de um acompanhamento, né? E aí o que acontece? Acontece que nem aquela piadinha do Jesus, né? Não sei se eu já contei para vocês essa. Jesus foi atendendo o SUS. Não? Jesus foi atendendo o SUS. Então aconteceu o seguinte: a gente sabe como é que é o SUS. Eu sou da área da saúde, sei como é que é, posso falar, né? Então assim, estava lá o médico atendendo, era um psiquiatra, né, no SUS, e fazia a receitinha, o cara chegava, a receita já está pronta, vai embora, tchau, né? E assim ia, né? Aí Jesus chegou, tocou no ombro do médico: teu turno acabou, pode deixar que eu pego agora. Beleza, posso ir para casa mais cedo. Aí Jesus sentou na cadeira e veio um tetraplégico fazer uma consulta, né? Aí o tetraplégico então veio com a cadeira de roda, ficou na frente, né, do médico, que seria Jesus. Jesus olhou-lhe nos olhos e disse: levanta-te e anda. E o rapaz levantou e saiu correndo. E aí o cara, para aí. E aí, como é que é o novo médico, esse que está atendendo agora? Olha, igual os outros, nem olha para a cara da gente, já manda embora. Né? Então ele nem percebeu que ele havia sido curado, né? Mas essa brincadeira vem pelo seguinte: você não pode dar uma receita de antidepressivo, e não estou criticando psiquiatra, SUS, nada. Só estou dizendo o seguinte: é a realidade, só vou falar a realidade. Você não pode dar uma receita para alguém numa consulta
antidepressivo. Mas por que nós buscamos essa receita? Eis a questão. Não é culpa do sistema. Por que nós buscamos essa receita? Porque eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Então, se eu tiver um dissabor na minha vida, antidepressivo, eu tenho que me sentir feliz o tempo inteiro. E essa é a realidade? Não é. A nossa vida, ela não é, como diz outro, um moranguinho, que é bonitinho. Né? Ela tem fatos que nos geram dor. A vida tem fatos que nos geram dissabores e, portanto, a felicidade, ela é construída a partir de momentos felizes, mas também de momentos difíceis. Por isso, essa imagem inicial. E por isso que eu introduzi o uso indiscriminado do antidepressivo. Aí você vai lá, pega o antidepressivo porque você não tinha prazer em trabalhar num dia, porque você teve uma frustração no dia anterior. O que é isso? Isso é vida. Frustração faz parte da vida. A tua vida não vai ser perfeita todos os dias como vendem, como a mídia vende. A mídia vende isso para nós e nós compramos. A vida não será algo perfeito todos os dias. Nós teremos frustrações, dissabores, problemas. Levante a mão aqui quem nunca teve problema, por favor. Ué, ninguém levantou a mão? Então Deus está errado, porque segundo a teoria da felicidade a qualquer custo, é uma injustiça eu ter um dia de dificuldade. É uma injustiça de Deus comigo, eu tenho um dia de dissabores. É assim que funciona? Não é. E aí, pior, o psiquiatra Sérgio Lopes nos relata que ele pega pessoas querendo pegar a receita na portaria. Né? Então, há 3 anos que eu mando meus remédios sem saber por que, se curar, se melhorar, não melhor, não fazem consulta e ainda querem pegar a receita da secretária. Ele diz negativo. Né? E o que acontece? Acontece que essa psicologia que nós trazemos atualmente, do pêndulo voltado para o outro lado, está prejudicando o nosso aspecto evolutivo. Mas por que, agora de novo o Felipe perguntando, por que nós gostamos tanto do pêndulo voltado para o lado contrário do prazer é pecado? Por que nós não preenchemos esse vazio? Por que nós precisamos nos realizar tanto nas sensações, no mundo das sensações físicas? Se o prazer seria constituinte do psiquismo humano, portanto não é pecado, segundo o Espiritismo. O prazer é algo natural, constituinte, mas ele precisa ser utilizado na medida certa. Por que tu está falando prazer, felicidade? Que tem tudo a ver. Pergunto para vocês agora de novo. Se eu tenho dificuldades na minha vida, ok? Por que eu tenho essas dificuldades? Por quê? Vocês já pararam para se perguntar? Por que nós temos dificuldades? Vai ficar essa pergunta. Agora nós vamos conversar sobre outra coisa. Meu Deus, esse Felipe está viajando na maionese hoje. Né? Vamos lá. Levante a mão aqui, por favor, quem não tem prazer em comer chocolate. Por favor, levante a mão. Todo mundo sente prazer em comer chocolate? Por quê? Você sabia por quê? Quando se fala em prazer, nós vamos falar um pouquinho agora de um aspecto bem interessante, né? Existe no nosso cérebro, bem no interior do cérebro, uma área que é chamada de circuito da recompensa cerebral. O circuito da recompensa cerebral é ativado quando nós temos um estímulo exterior e interior também, tá? Que ativa uma área, então, a área do circuito de recompensa cerebral, né? Que é uma área que eu vou dizer para vocês assim, ela é uma área do cérebro primitivo, do cérebro reptiliano que se fala, ou seja, os animais também têm, que ela é ativada então quando nós temos algo que nos causa prazer, tá?
A substância, o neurotransmissor que é liberado nessa área para gerar essa sensação de prazer é a dopamina. Dopamina. Alguém já ouviu falar em dopamina aí? Sim. Pois é. É bem divulgada, né? Os transtornos da dopamina, coisa e tal. Pois é. Então vamos lá. Vamos fazer agora uma análise. Eu vou comer um chocolatão, tá? Que eu gosto. Pá! Ativei o circuito de recompensa cerebral. Foi a 10. O meu prazer, né? Eu encharquei meu cérebro de dopamina. Foi a 10. Ok? Muito bem. Foi a 10. Aí eu pedi para minha mãe ou para minha avó fazer aquela comidinha que eu gosto, né? Aí eu fui lá, comi a comida, só tá falando em comida por enquanto, né? Ativou lá, foi a 20 a liberação em termos de escala, foi a 20 a liberação de dopamina, ok? Tudo bem. Aí eu fui passear com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com a avó, com a titia, com a família, numa praia, nossa senhora, que loucura aquela praia, aquela paisagem. A dopamina foi a 50. Loucura, 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 né? Mas voltei da praia, conheci uma galera, e aí eu vou para uma balada, vou para rave. Vou lá para uma rave, e aí eu olho a galera bem loucona, nossa, que galera louca naquela rave, mas não tá tão legal assim a festa, mas a galera tá louca, tá doida. E aí chega um amigo meu, ô cara, pra te ficar legal, você não queria tomar um comprimidinho de êxtase? Opa! Vou experimentar, nunca experimentei esse negócio, né? Vai lá, pá, comprimido de êxtase. Então a dopamina vai no encharcamento de 80. Loucura, loucura, que prazer, nossa senhora. Aí, volta a zero, tranquilo. Só que daí no outro dia, tu vai na rede, gostei daquela sensação. Porque o nosso cérebro é assim, se ele tem uma experiência boa, normalmente ele quer repetir. E por tentativa e erro, ele vai repetindo até que ele perceba que é um erro e não um acerto. Sabiam disso, né? Que o nosso cérebro, ele nos engana muitas vezes. E aí o que acontece? Tu vai lá, na rede, pá, um êxtase e tal, foi a 80, essa sensação eu já conheci. Eu disse, cara, tu não quer cheirar uma carreira de cocaína? Vou experimentar. E vai. Dá uma cheiradona, vai a 110 dopamina. Encharca o cérebro. E aí, quando volta, a dopamina não volta a zero mais. Volta a menos 10. É chamado efeito rebote. Volta a menos 10. E aí, galera, que é o problema. Quando tu comeu o chocolate, a comidinha da mamãe, e você utilizou, por exemplo, do prazer de estar com a família, você não precisa disso para viver, você pode até passar sem isso. Mas quando você experimentou um primeiro pulo, êxtase, e foi para a cocaína, você foi a menos 10, teus níveis de dopamina estão abaixo do normal. Você precisa da droga para viver. Vocês entenderam? Você precisa da droga. E aí que vem a síndrome da abstinência. Todos já conhecem, acredito eu. E aí o que acontece? Quando você vai fazer uma terapia, o que o psiquiatra vai fazer na terapia de desintoxicação? Ele vai utilizar substâncias que ativem o circuito de recompensa cerebral, encharcando devagarinho, vai do nível de 110, 100, 90, 80, vai baixando o nível, até que teu cérebro não fique com efeito rebote, que ele fique com o quimismo normalizado. Você tratou de fora para dentro do teu cérebro. Mas aí vem a pergunta, mesmo você fazendo a desintoxicação convencional em relação ao vício, por exemplo, da droga, por que a pessoa reincide no erro? Alguém sabe dizer? Porque, lá no fundo está me acompanhando, ó. Não é isso mesmo. Você encharcou um outro órgão. Porque alguns acreditam que nós somos só esse vaso físico, né? Essa massa de células maravilhosa, essa massa, esse corpo. Nossa Senhora, é maravilhoso, né? Mas
Você é muito mais do que isso. Você tem um órgão, um corpo, que é chamado de corpo biomórfico ou corpo espiritual. E lá tem tudo que tu tem aqui, é uma cópia infiel do que você tem lá. Você tem um cérebro perispiritual. E esse cérebro também foi encharcado com esse prazer. Portanto, se você não trabalhar de dentro para fora, a desintoxicação, e só de fora para dentro, você não irá conseguir uma terapia de sucesso. Felipe, mas o que tu quer dizer com isso? Que nós estamos subvertendo o sistema de recompensa cerebral? Sim, estou. Por que nós estamos subvertendo esse sistema, esse circuito de recompensa cerebral? Por que nós estamos buscando prazer exagerado nas sensações, na matéria, quando nós temos algum problema, ou quando nós estamos frustrados? Por que nós fazemos isso? Alguém sabe me responder? Que vazio é esse? Que vazio é esse que a gente nunca preenche? Não adianta eu jogar na carpeta, não adianta eu comprar desenfreadamente, não adianta eu escutar uma música com aquelas caixas de som gigantes que explodem os tímpanos, né? Tudo é exagerado. Não adianta eu ter o corpo do, sei lá o que, do Brad Pitt ou do The Rock. Não adianta, não vai preencher o vazio. Não adianta eu ter a namorada mais linda do mundo. Não adianta, não vai preencher o vazio. Por que esse vazio não é preenchido? Por quê? Que somos imperfeitos. Porque não é uma vazio físico. Muito bem. Porque nós estamos buscando a realização na matéria. Mas a matéria é a ponta do iceberg. O que tem lá dentro é muito mais. E aí nós vamos analisar um pouquinho o que nós conversamos antes em relação ao câncer, que é o seguinte. Vamos falar sobre a dor e o sofrimento. Vejam que interessante para nós chegarmos então no ápice da nossa exposição. Dor seria a sensação desagradável produzida por excitação de terminações nervosas sensíveis aos estímulos dolorosos. Mágoa. O Guilherme botou mágoa aqui. Estranho, né? Mágoa, com dor. Originada por desgostos do espírito e do coração. Sentimento por uma decepção, desgraça, pelo sofrimento, pela morte do ente querido. Sentimento que surge em decorrência do dano causado a outrem ou a si mesmo. Arrependimento, pesar e remorso. Por que eu coloquei mágoa junto com sensação desagradável ou dor? Por quê? Pelo seguinte. Levanta a mão aqui quem não sente dor quando botar a mão no fogo. Ninguém levantou a mão. Se alguém levantasse, o que seria? Uma patologia. As pessoas que não sentem dor são catalogadas dentro das patologias, porque são pessoas que se machucam e nem percebem, isso gera um dano. Então a dor serve de alerta para dizer ao organismo exteriormente que algo está causando-lhe dano. Quando nós sentimos, Felipe, está falando de dor física, um objeto pontiagudo perfurando minha pele, aí a pele manda o estímulo de dor para o cérebro para justamente mostrar que alguma coisa está penetrando e tal. Tudo bem, mas a dor moral é muito pior. Concordo. E por que nós sentimos dor moral? Tá, mas o que isso tem a ver com prazer? Dor, prazer? Só observe uma questão aqui. O que essa moça está fazendo? E esse senhor, qual é a expressão deles? Tristeza, preocupação. Alguém de vocês já passou por alguma situação dessas? Todos, né? É um evento natural, assim como o prazer, não é? A dor também é um evento natural. Veja que eu falei que o prazer é constituinte do psiquismo humano, que seria natural, não um pecado, mas que na medida certa traria alguns benefícios, porque está previsto nas leis naturais. Nós precisamos do prazer para nos reproduzir, desde a era dos animais é assim. Nós precisamos do prazer na lei de reprodução, na lei de conservação, para comer, para matar, saciar a sede, etc. e tal. E nós temos na lei da adoração também o prazer de adorar.
o Criador. Mas a dor também está prevista. Tá? Mas por que a dor está prevista também? Porque o planeta Terra é belo, é saudável, a não ser que o homem interfira, né? O planeta Terra é belo, saudável, a não ser que o bicho homem interfira nele, ok? Então, imagens belíssimas do planeta, os bebês, né? Coisa mais linda, ok? Causas da dor, será que é a vontade de Deus? Será que Deus está castigando por isso que eu tenho dor? Será que é assim mesmo que funciona? Castigo? Eu sinto dor por um castigo? Eu tenho uma doença tipo câncer porque eu sou castigado por Deus? Será que é assim que funciona? A dor está prevista por Deus, então? É pelo planeta, por Deus? E a gente costuma fazer isso. Esse ambiente me prejudica. Deus está me castigando, é injusto comigo. Será que não é consequência da fragilidade humana? A carne não é fraca. A carne é muito forte. É incrível que pareça. O ser humano é forte, pleno, inteligente, perfeito e adaptável. Perfeito no sentido que ele é perfectível. Tá? E adaptável a qualquer região em condição ambiental adversa, no sentido que o ser humano se adapta. Tá? Então, por que nós temos dor se não é culpa de Deus, não é culpa do ambiente, não é culpa do corpo, do homem em si, né? Por que nós sentimos dor? Por que nós temos momentos difíceis na vida? Não só momentos felizes, de prazer, de alegria. Por quê? Alguém falou lá. Para crescer. Pô, terminou com a minha palestra? Estou brincando. Pois bem, a conduta humana, na verdade, é o que gera essa questão. Ou seja, vocês viram em relação à droga, como nós somos, nós vamos por tentativa e erro, depois de muito tempo perceber que aquilo não faz bem, né? Então isso até faz parte do modo que o ser humano aprende. Então, na realidade, a nossa conduta, a nossa imaturidade, nossa ignorância, nossa descrença impõe. Então, nós temos vícios morais e físicos, nós temos contra o semelhante ações, omissões, contra o meio, poluição, devastação. Isso vai gerando dor e sofrimento. Porque muitas vezes nós consideramos assim os fatores externos, exógenos, né, que estimulam o nosso eu verdadeiro, que é o nosso espírito. Né? É a droga, o álcool, o tabagismo, vem cá. E o vício moral? Alguém daqui não sente raiva? Levanta a mão, por favor, que eu vou mandar para a Júlia. Tá? Alguém daqui não tem mágoa? Por que nós sentimos isso ainda? Porque nós somos espíritos em trâmite evolutivo. Nós somos espíritos educandos. Né? Então ainda nós precisamos passar por essas situações por uma questão de educação moral. E aí o que acontece? A doutrina espírita, através de Leon Denis, tem uma frase muito interessante. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. Então, por que existe a dor? É a punição? É reparação do passado? Agora virou moda, né? Resgate de faltas. Né? O espírita sempre tenta assim, a Yara está com um problema aí de tumor no intestino, mas é que na outra vida a Yara fez tal e tal coisa. O espírita agora virou, né, juiz. O espírita começou agora a querer lei de causa e efeito, né, que é diferente de ligação e reação, né? Mas o espírita começou a querer dizer, fulano está sofrendo isso aqui porque na outra vida fez, calma, slow down. Porque na verdade existem muitas variáveis. É muito difícil dizer que foi por isso ou por aquilo. Gente, ninguém pode entrar no íntimo do outro e dizer toda a ficha kármica do outro. Esqueçam isso. Esses julgamentos são muito superficiais e muito perigosos. Né? São muito perigosos esses julgamentos. Tá? Então, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Quando o aluno é teimoso, não aprende pelo amor, a lei implica em eu aprender pela dor. Aí você vai perguntar assim, sempre tem que ser pela dor? Não, não tem. Mas o ser humano, ainda por ser rebelde, o ser humano terráqueo, né?
terreno, ele ainda teima em aprender pela dor. E aí, o sofrimento é a repercussão das violações da ordem eterna, né? Ou seja, é a violação das leis de Deus. Qual a maior lei de Deus que Jesus veio exemplificar? Hã? Alguém sabe dizer? Hã? Amor incondicional. Amor incondicional. Então, por exemplo, assim, ó. Minha esposa saiu ali, mas eu não vou deixar ela sair sozinha. Isso é amor? Ciúme é amor? Não é, é ciúme. Possessão é amor? Não é, é possessão. Inveja não é amor, não é amar. Ódio é um amor que adoeceu, que já foi amor um dia, entre aspas. Pode ter sido só uma sensação. Então o que acontece? Nós estamos ainda das sensações para as paixões e construindo então, após isso, os sentimentos. Nós estamos nesse trâmite ainda. Nós somos educandos, eternos aprendizes. O problema é quando nós não nos colocamos nesta posição. O que normalmente nós fazemos, infelizmente? Nós nos colocamos assim, ó. É assim e pronto. Eu sou assim e não mudo. E todo mundo tem que me engolir. O mundo está errado e eu estou certo. Não é assim? É uma injustiça comigo. Uma pessoa tão perfeita quanto eu sofrendo desse jeito. Interessante, né? Mas a gente faz, né? Então todos nós temos que passar pelo sofrimento, desde que não aprendamos através do amor. A ação benfazeja para quem o compreende, quem sente seus poderosos efeitos, é uma ação benfazeja. Então lá no livro dos Espíritos do Evangelho consta o seguinte: o bem e o mal sofrer. Por exemplo, assim, o Felipe come costelão todo dia, né, carne gorda, e aí tem um câncer de intestino. Não que isso seja só isso a causa. A gente já sabe que o Felipe é um cara irascível, um cara rancoroso, prepotente, e aí o Felipe tem um câncer de intestino, tá? O que seria o bem sofrer e o mal sofrer? O mal sofrer seria o seguinte: que porcaria de vida. Deus não é bom comigo. Eu estou doente, um cara que nem eu sou tão bonzinho, né? Eu sou tão legal, eu trabalho, não faço mal a ninguém, mas não faço bem também, né? Não faço mal a ninguém, e eu com câncer, mas que absurdo, Deus é injusto, eu não aceito essa porcaria. E deu. O bem sofrer. E um alerta. A doença diz para mim que a minha conduta íntima, associada à conduta em relação aos estímulos exteriores, está incorreta. Alguma coisa está errada comigo. Eu não estou cumprindo as leis de amor, justiça e caridade conforme Jesus exemplificou. E aí o alerta soa, que é a doença. Esse é o bem sofrer. É o tentar entender com a doença o que eu devo fazer, que vem de dentro para fora. Os estímulos exteriores, os estímulos interiores, tem que associar os dois e tentar me modificar. Mas normalmente é o que eu não faço, tá? E aí quando nós falamos em vazio, eu deixei no ar aquela história, né? Vazio. Quando nós falamos em vazio, e a moça disse que eu preciso me realizar também intimamente, isso não só na matéria, ou seja, eu não estou sentindo mais prazer em trabalhar, em passear com a namorada, com a esposa, com a família, eu não sinto mais prazer em comer a comidinha gostosa da mamãe, do da vovó, eu não sinto mais prazer em nada da vida, nada presta para mim. O que é isso? Que vazio é esse que eu não estou preenchendo? E aí nós chegamos à conclusão da nossa exposição. Que todos nós que estamos aqui agora, encarnados na Terra,
somos normalmente